Senhor, o tempo da promessa se cumprir sobre a sua vida, não seria gerado Midian e nem Amaleque, mas ele se apressou. Deus arranca Abrão da casa dos seus pais e transporta ele para um lugar que ele não sabia. Aleluia. Debaixo de uma promessa. Aleluia. No capítulo 17, Deus faz a promessa de um filho. 18, concorda. No capítulo 21 de Gênesis, o Senhor ele cumpre a sua promessa, dando a ele e a Sara Isaac. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Vai ter momentos na minha vida e na tua vida, para a promessa de Deus se cumprir, vai ser necessário Deus mudar o meu nome e o teu nome. Glória a Deus. No tempo em que nós estamos vivendo, vai ser necessário Deus mudar o meu nome e o teu nome para algo diferente, algo sobrenatural acontecer na minha vida e na tua vida. Deus, Ele é Deus e faz promessa. E Ele não pode voltar atrás. Quantas promessas Deus Ele fez na minha vida e na tua vida? Guarda o teu nome. Foram muitas. E a promessa dele começa no tempo em que nós fomos gerados. Antes mesmo de nascer, a promessa dele na minha vida e na tua vida já estava imbuído. E nós nascemos debaixo da promessa. Aleluia. E aqui Glória a Deus. diz a história que Gideão estava em Ofra, mas ele não estava desocupado, não estava à toa. O que ele faz? Ele na madrugada, ele vai ao campo e colhe todo o trigal e leva para o lagar. Sabemos muito bem que o lagar não é lugar de malhar o trigo, mas sim de espremer uvas. A eira, sim, é lugar de malhar o trigo e não lagar. Às vezes, teve momentos na minha vida e na tua vida que foi necessário Deus me levar e te levar para o lagar, para sermos pisados, totalmente diferente da eira. A eira, o trigo, ele fica no espaço de um terreno ao sol, para que as palhas do trigo ela venha se secar. E depois que ela seca, alguns batem as palhas no chão para soltar a semente. Outros, o trigo é colocado em uma peneira para peneirar e jogar a palha ao vento. Só que aqui, Gideão sabia o tempo necessário para colher o trigo. E quando chegou uma hora antes do amanhecer, ele volta com o trigo e leva para o lagar. E lá ele trabalha a noite toda malhando o trigo no lagar. E que tempo que ele leva malhando o trigo, Deus observa a atitude de Gideão. Deus, Ele tem me observado e te observado. Se eu e você de fato temos malhado o trigo da forma certa, na hora certa, no momento certo na nossa vida. Aleluia. Deus viu a atitude de Gideão, porque ele sabia que todas as vezes quando completava o ciclo de um ano, os midianitas e amalequitas iam saquear tudo, saquear toda a novidade da terra, quando a terra produzia e os animais geravam. E ele, o jovem com apenas de 30 anos, tomou essa atitude. E ele escondeu todo o trigo. E diz a Bíblia que quando amanhece o dia, ele sai do lagar. Aleluia. E ele dá de frente com a árvore que estava próximo à casa do seu pai.
E o anjo do Senhor desce naquele lugar. Aleluia. E diz para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. Aleluia, Deus. O nome de Gideão significa lenhador. Ou seja, o homem de atitude. O homem que tinha força nos seus braços, mas porém medroso. Ele sozinho tinha condições dele enfrentar um exército com 135 mil homens. Não tinha como. Mas o Senhor viu a atitude de Gideão, a coragem dele colher o trigo na madrugada, ou seja, estratégia. Aleluia. E Deus viu e aparece para ele e dá uma palavra de encorajamento para ele. Mas o que ele faz? Ele abre o seu coração e apresenta a Deus a sua causa. Apresenta a sua condição, a sua forma de ser. Quantas e quantas vezes eu e você nós temos apresentado a nossa situação. Senhor, eu estou assim. Senhor, eu sou assim. Como é que isto ou aquilo vai acontecer na minha vida? Eu não tenho condições, eu não posso, não dá para eu fazer. Mas Deus, Ele não está preocupado. Tanto é que aqui, Deus, Ele não se preocupa com as prerrogativas de Gideão. O ponto negativo de Gideão: ele diz que é o menor da casa do seu pai e ainda pertence a um clã mais pobre, sendo Manassés, a tribo mais pobre de Israel. E Deus não está preocupado com o status. Deus não está preocupado com a aparência. Deus não está preocupado com o que temos ou deixar de ter. Deus não está interessado na minha atitude e na tua atitude quando chegar a hora dele escolher te escolher para pelejar contra o inimigo. Quando a situação chegar. E foi o que Deus fez. Deus, Ele escolhe Gideão. E Ele chama Gideão de um homem valoroso. Aleluia! Ao contrário do que quando ele se apresenta e Deus diz que é com ele e que ele vai pelejar contra os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia! Só que antes de chegar a hora dele pelejar contra os inimigos de Israel, ele faz um teste com o Senhor. Ele pede um teste à prova. E as duas tentativas, Deus responde positivamente. Aleluia! Que ele era escolhido. Aleluia! Deus! Meu Pai celeste! Quando fizermos algum teste com o Senhor, alguma prova, Deus, Ele vai aprovar 2 vezes o meu propósito, o teu propósito. Porque você, nós somos filhos. Aleluia! Nós não somos bastardos. Aleluia! Quem é bastardo, Deus, Ele age de outra maneira. Aleluia! Deus, Ele age com justiça. Olha aí, meu Deus! Mas quem é filho, Deus age diferente. Aleluia! Ele age com amor. E aqui, Gideão é aprovado. Só que Deus pede uma outra atitude de Gideão. Gideão destrói, quebra, acaba com os altares de Baal. E ele prontamente, ele obedece. É uma das características que Deus se agrada. Deus, Ele procura homens e mulheres obedientes, que tenha esta característica diante do Senhor.
Pois é através da obediência que Deus, Ele se levanta a favor de mim e de você. E Gideão, ele toma atitude, ele obedece. Mais uma vez, de noite, na madrugada. Só que ele não vai sozinho. Ele escolhe 10 pessoas, 10 homens para acabar com os postes ídolos de Baal, com os altares de Baal. Quebra tudo. Até do pai dele. Sobrou nada. E Deus diz: Gideão, escolhe um animal para o sacrifício. E ele escolhe o mais novo e apresenta ao Senhor. Onde tudo foi quebrado, os postes ídolos, nas árvores, ele corta tudo, quebra tudo e oferece ao Senhor. Nesse momento em que Gideão, ele quebra os altares de Baal e apresenta o sacrifício ao Senhor, o sacrifício de obediência, o sacrifício de uma nova aliança, de um novo concerto diante do Senhor. Ou seja, Deus estava confirmando a restauração, uma nova aliança com Israel. Só que quando amanhece o dia, todos que estavam presentes chegam para adorar os deuses estranhos. Não tinham mais nada. E aí cada um começa a questionar quem foi que fez isso, quem foi. Chega a hora, já sabemos quem foi. Foi Gideão. Aí eles chegam na casa do pai de Gideão e pedem que ele apresente Gideão para eles dar cabo da vida de Gideão. Mas o pai não deixa. Que o problema deles é com os deuses deles e não com Gideão. Deus começa a agir, a movimentar naquele lugar através da atitude de Gideão. Aleluia, Deus! O que Deus faz? Deus escolhe e chama Gideão. E Gideão escolhe 32 mil homens. Junta as tribos, as 4 tribos de Israel, 8 mil cada uma. Só que quando eles saem em comitiva, chega um ponto que Deus diz para ele: Gideão, tem muitos com você. Para que os corações deles não se exaltem, não se ensoberbeçam, que fui eu que fiz com minhas próprias forças. Diminui isso aí. E caiu para 10 mil. 12 mil covardes retrocederam. E quando chega na fonte de Gideão, em Israel, existe até hoje. Quando chega na fonte de Gideão, Deus diz mais uma vez: Gideão, ainda tem muito. Deus, Ele não precisa de muitos. Ele precisa somente de um que tenha uma tamanha fé para tomar a atitude correta, para Deus agir ao meu favor e ao teu favor. E diz a Bíblia que os 10 mil se abaixam para tomar água. Os que levaram a água à boca foram 300, e os demais foram rejeitados. Não passaram na prova, não passaram no teste. Somente 300 foram aprovados. E se Deus fosse fazer a peneira, caía mais. Mas Deus, por bem, deixou somente menos de 10%. E Deus disse: Gideão, é com esses 300 que eu vou fazer a diferença na sua vida. Vai ter momentos que Deus, Ele vai precisar de mim e de você, e Ele vai colocar 300 junto comigo, com você, para fazer a diferença. Mas vai ter situação que vai ser somente eu e você. Guarda teu nome, Deus. Mas a Bíblia diz
que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades. Sabe por que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores? Primeiro, porque Cristo venceu o nosso adversário na cruz do Calvário. Segundo, a Bíblia diz, o salmista diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e não seremos atingidos. Essa é a garantia de quem está do lado de Jesus Cristo, daquele que veio, cumpriu o propósito, foi crucificado, sepultado, não ficou mais que 24 horas e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vitória. E Ele está agora entronizado ao lado de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Gideão parte em batalha e quando chega próximo ao vale, divide o pelotão 3 de 100. Só que uma estratégia que nós precisamos usar no reino espiritual. Aqui foi a batalha física, mas que teve a presença sobrenatural de Deus Glória a teu nome, Deus. a favor de Gideão, a favor de Israel. Nós temos que usar o cântaro, a buzina e a tocha. 3 elementos importantes para deixarmos o nosso inimigo, os nossos adversários perdidos, baratinados, sem ação nenhuma, sem perspectiva nenhuma, como para se defender e atacar. Não é no amanhecer, não é na aurora do dia, mas é na calada da noite. Por isso que a Bíblia diz: amo os que me amam, de madrugada me buscam, me acharão. É na calada da noite, e quando eu e você nós dobrarmos os nossos joelhos, estaremos nas nossas mãos o cântaro, a buzina e a tocha. Você acha que de madrugada estamos desarmados? De forma nenhuma. É na madrugada que a batalha é travada. É mais travada do que durante o dia. É porque o inimigo acha que alguns crentes dormem. Bem, não é ruim dormir. Dormir é bom, mas é melhor dobrar o joelho. É bem melhor dobrar o joelho, porque eu e você, nós venceremos na madrugada. E justamente foi na madrugada que, quando o pelotão de 100 foram divididos, os 300 foram divididos, que na ordem e na hora certa, no momento certo, quando eles quebraram o canto, tocaram a buzina e acenderam a tocha, diz a Bíblia que todos que estavam lá embaixo no arraial acordaram assustados, e cada um, Deus fez com que sacassem a espada uns contra os outros, e a minoria fugiu. É assim que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. E quando nós nos colocarmos na posição, na hora certa, no momento certo, os nossos inimigos serão perseguidos. Os nossos adversários serão desarmados, serão desarticulados, serão despojados, e nós venceremos. Porque foi isso que aconteceu. Gideão e os demais 300 perseguiram o restante e venceram para a glória de Deus. Não será diferente na minha vida e na tua vida. Quando nos colocarmos na brecha,
na hora certa e no momento certo, o Senhor, Ele vai entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. Então não se preocupe com o que está acontecendo, com quem está falando, com quem está se levantando contra a minha vida e a tua vida. Até crente que ainda não se converteu, ora até contrário, porque não se converteu de verdade. Aleluia a Deus! Nos persegue com orações. Mas Deus não está preocupado com orações contrárias. Ele está preocupado com crente que tem atitude. O cristão que ora de verdade, com sinceridade. Deus, Ele responde. E quando responde, sai de baixo. Porque Deus, Ele sempre será Deus na minha vida e na tua vida. Assim como Ele foi com Gideão. Diz a Bíblia que houve paz no tempo em que Gideão foi juiz em Israel. 40 anos houve paz sobre Israel. Foi o quarto juiz consecutivo, quarto juiz para Israel. O último foi Samuel. O primeiro juiz foi Otoniel. Ele foi o quarto juiz, em que Deus aprove ele escolher para mudar a história de Israel, mostrar para Israel que Deus ainda é Deus. E Deus, Ele ainda sempre será Deus na minha vida, na sua vida. Amém, Jesus.